Olá meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo. Estão vendendo uma droga pela internet, algo que é diferente de qualquer coisa que já se viu. E também estão ensinando como usá-la. Portanto, alerta, alerta, alerta máximo. Hoje é 20 de fevereiro de 2023 e agora são 8 horas e 32 minutos. Uma droga diferente de qualquer coisa que já se viu, está sendo vendida e estão ensinando como usá-la nas redes sociais. Você já deve ter visto alguns vídeos aqui no TikTok do povo falando, tipo, eu não preciso mais de drogas porque eu descobri um outro jeito de ficar, tipo, loucão. Tipo, eu já vi gente falando de incenso, de meditação, de... Só que eles nunca ensinam. Então hoje eu vou ensinar pra vocês como ficar loucão, sem droga, sem nada entorpecente, totalmente legalizado. E é isso. Você só vai precisar de duas coisas, internet e YouTube. Olha só, é fácil. O método que a gente vai usar chama iDozer, que são esses vídeos aqui, que você pode achar em qualquer plataforma de vídeo, YouTube, whatever. Você tem que escutar ele com um fone de ouvido, com uma frequência boa, o fone tem que ser bom, não pode ser aquele de avião. E num volume consideravelmente alto, e você vai ficar loucão. Porque esses sons jogam ondas cerebrais no seu cérebro, logicamente. E aí você consegue sentir o efeito da marihuana, que é a maconha. Divirtam-se, crianças. Dozer. Não? Então preste bastante atenção. Pensei muito em falar isso na palestra, mas eu tenho o dever de orientar pais. Eu quero uma dose de cocaína, LSD, seja o que for. Eu vou na internet e compro isso através de uma neuromúsica chamada iDozer. São vários tipos de música para vários tipos de drogas diversas. Eu compro essa música pela internet, baixo no meu computador, só funciona com fone de ouvido. São ondas binaurais, não são binaurais, binaurais. Por isso que só funciona com fone de ouvido. A frequência do ouvido esquerdo é um pouquinho diferente do direito. Automaticamente ele ativa áreas do cérebro que a cocaína ativaria. A pessoa fica totalmente drogada como se estivesse consumindo cocaína, igualzinho. Como toda e qualquer droga, você consome a primeira vez, depois, conforme você vai consumindo, o efeito vai diminuindo. E no final você acaba comprando outras doses, não é isso? O iDozer é a mesma coisa. Você baixa, vai ouvindo e vai diminuindo e você vai lá e compra outra dose, compra outra dose, compra outra dose. Ok. Danos físicos que produziria, por exemplo, a cocaína, não. Porque a cocaína não só danifica, ok, mas outras coisas mais, mas os danos psicológicos. O iDozer produz os mesmos problemas psicológicos do que qualquer outra droga. Você está na sua casa e seu filho está no quarto com fone de ouvido, você fala, graças a Deus que ele está no quarto ouvindo música. Ele está se drogando e você não sabe. Todos os jovens hoje sabem. Por que os jovens sabem? Existem canais no YouTube, em tudo quanto é lugar, vendendo iDozer e exemplos de iDozer. Eles se dão... Você sabe o traficante não dá droga para você viciar? A mesma coisa com iDozer. Você pega... várias, né, mas assim, para você ir utilizando até você se acostumar a ficar, no caso, um dependente, não é nem químico, né, dependente musical, vamos dizer assim, não é? E você acaba comprando mais. Tomem muito cuidado. A maioria das pessoas não conhece o iDozer, mas ele está aí no mercado e os jovens conhecem. Então, eu acho que é um alerta para vocês. Tudo bem? Ok, gente? Até aqui? Aqui está quem criou o iDozer. Isso foi criado em 1803. Foi aperfeiçoando e chegou no que é hoje. Tá? Sem fone de ouvido. Se o seu filho está lá sem fone de ouvido, fica tranquilo. Colocou fone de ouvido, fica esperto. Ok, gente? Meus amigos, é um alerta para todo mundo. Um alerta aos pais, um alerta aos pastores, líderes religiosos, um alerta aos educadores e um alerta a todo cidadão, a toda família de bem que se preocupa com o bem social, se preocupa com a ordem social. Esta droga diferente, eu confesso que ainda não tinha ouvido
falar desta droga, recebi hoje cedo um vídeo de uma amiga missionária e logo me preocupei em gravar, trazendo aqui, ajudar a espalhar este alerta a todo mundo para que cuidem dos filhos, orientem as comunidades, orientem os amigos, orientem aquele casal de amigos que você pode orientar, casal de amigos com filhos, orientem, vamos espalhar este alerta, chamando a atenção para esta modalidade diferente, né, de usar droga. Porque isso é uso de droga. O método é diferente. O resultado, estão dizendo que é o mesmo. Eu sou pastor e trago aqui uma palavra de Deus aos pais, a todos que se preocupam com o bem-estar do outro, o bem-estar social. Uma palavra de Deus para ensinar, orientar e colocar luz sobre esta questão, alertando meus amigos para o fato de que o perigo está rondando e temos que preencher a vida dos filhos, a vida dos jovens, a vida das crianças, dos adolescentes com coisas de Deus e não deixá-las assim expostas e vulneráveis à frente destes perigos. A palavra de Deus em Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Qual é o caminho que a criança deve andar? Não é o caminho das drogas. Esta criança aqui é criança mais nova, é a criança já na pré-adolescência. Esta criança também é o próprio adolescente, porque a criança aqui na Bíblia não é a criança, os anos que definem a criança na lei brasileira, não. O conceito de criança aqui na Bíblia é até mesmo na fase da juventude. Então, ensina o seu filho, ensina a criança, seja seu filho ou seja filho de amigo, oriente, ensine, se você tem liberdade, faça isso. Ensinem as crianças no caminho em que ela deve andar. E o caminho que ela não deve andar é o caminho das drogas. O caminho das drogas é um caminho que nenhuma criança na face da terra deve andar. Drogas é coisa do diabo. Droga é coisa do inimigo de Deus e do inimigo do homem. É daquele que quer destruir. Então, o caminho das drogas, sejam elas drogas químicas, drogas biológicas, ou sejam elas outras formas de droga, como esta, a Idozer, que está sendo vendida pela internet. Primeiro, eles dão a isca. Eles vão soltando para a pessoa viciar, eles vão dando para a pessoa viciar, né? Eles liberam por doses, aí vão viciando. Quando a pessoa está viciada, eles começam a vender. Aí a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, lá no computador, no quarto ou no próprio celular, com o fone de ouvido aqui, os pais imaginam que eles estão vendo outra coisa, mas eles estão se drogando aqui. Aquele som musical, acionando áreas cerebrais que levam ao efeito que a droga química causa no organismo. Então é muito difícil, tempos difíceis, meus amigos, tempos difíceis, e temos que cercar as crianças de todas as maneiras, porque elas são engodadas, né? O inimigo joga primeiramente a isca nelas, porque são mais frágeis e qualquer descuido. E nós vimos o vídeo aí deste jovem, adolescente, né, ensinando e motivando as crianças a usarem esta porcaria.
Então temos que viver alertos o tempo inteiro. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar e alertando-a no caminho em que não deve andar. Temos que alertar. Temos que ensinar o caminho que deve andar e alertar sobre o caminho em que ela não deve andar. A criança é questionadora e ela vai perguntar por que ela não deve usar e tem que explicar por que ela não deve usar. E ainda quando for velho, não se desviará dele, ou seja, não se desviará do caminho que foi ensinado, do caminho certo, do caminho adequado, do caminho de Deus que foi ensinado a ela quando criança. Quando chegar lá na fase adulta e lá na velhice, ela não vai se desviar desse caminho, porque ficou aqui guardado no coração. Ela guardou, ela aprendeu quando era criança. E quando se aprende na época de criança, vai ficar ali guardado para a vida toda. Por isso é importante ensinar e alertar. E também tem outra palavra linda da parte de Deus. Deuteronômio capítulo 6, aqui meus amigos, o grande mandamento que é amar a Deus e a sua lei. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que se cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhe ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aqui o verso 7, o verso chave para a revelação de Deus aqui nesta oportunidade, neste vídeo. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ou seja, ensine estas coisas de Deus, a lei de Deus, o mandamento de Deus, os princípios de Deus, a obediência a Deus, o amar a Deus, o andar no caminho de Deus. Ensine estas coisas com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões, que em todo lugar as coisas de Deus estejam sendo ensinadas aos filhos. Use os métodos que você tiver para ensinar, os métodos disponíveis, os métodos existentes. Use todos eles para ensinar os seus filhos a andar segundo o padrão de Deus. É a maneira, meus amigos, que temos de proteger as crianças, os jovens, os adolescentes, os pré-adolescentes, todas essas faixas etárias, até chegar na fase adulta, devem ser cuidadas, as crianças devem ser protegidas. A idosa está aí, estão vendendo as doses desta droga,
uma espécie de som musical que aciona áreas do cérebro, levando as pessoas a ficarem drogadas. Meus amigos, são tempos difíceis. O surgimento de coisas, de drogas cada vez mais diferentes. Naquele tempo, quando começou a surgir as drogas modernas, era assim uma surpresa até certo ponto a todo mundo. E hoje surgindo esta nova modalidade de droga, e não se surpreenda quando surgirem outras e outras e outras. Os tempos são difíceis. Junto com o avanço tecnológico, também vem as coisas ruins, dentre elas, as drogas. E a única maneira de lidar com isso da maneira adequada é proteger as crianças. E como faz isso? Com a palavra de Deus. A gente se vê no próximo vídeo.